Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô com a Mariana Lupchinski. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Jader. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é super prevalente, né? Que são as gestações interrompidas, né? Aí no primeiro trimestre, então o abortamento. Vamos conversar um pouquinho sobre as questões epidemiológicas, vamos falar um pouquinho sobre clínica, né? E também vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Como é que a gente aborda, conduz essas pacientes, que é uma coisa bem que a gente vê muito, né? Na nossa prática como ginecologista e obstetra, né? É um assunto bem delicado, né? Porque envolve ciência, envolve legislação e o acolhimento, né, da paciente, porque é uma situação difícil, né? Super difícil, exatamente. Apesar de prevalente. Exatamente. Então vamos lá, já direto ao ponto. O que é abortamento? Quando a gente fala sobre abortamento, né, a gestação interrompida, então qual que é a definição e qual que é a classificação do abortamento? Sim. O abortamento ele vai então ser uma gestação interrompida, assim com menos de 20, 22 semanas ou com feto menor do que 500 gramas, né, por definição. Existem os abortamentos precoces e os abortamentos tardios, né, ali mais ou menos nas 12 semanas, antes de 12 semanas a gente considera precoce e depois o tardio. Então, a interrupção, assim, a epidemiologia do abortamento, até 20%, 25% de todas as gestações diagnosticadas podem evoluir para interrupção, né? Então, é uma prevalência muito alta, fora as gestações que a gente nem consegue fazer o diagnóstico de gestação. Então, é realmente uma coisa muito frequente, né? Normalmente, a paciente vai apresentar um sangramento, cólica, né? Uma dor pélvica, tem o atraso menstrual, normalmente se tem já o diagnóstico de gestação e às vezes no exame físico pode ou não apresentar uma modificação cervical, né, uma dilatação de colo. Então, assim, a gente sempre vai usar concomitante a ultrassonografia, né, para ajudar no diagnóstico e exames laboratoriais. Então, exames laboratoriais, assim, principalmente o beta-HCG que a gente pode usar para nos ajudar nesse diagnóstico, né, conforme o crescimento do exame, assim, o aumento do beta-HCG, né, e pode trazer algumas complicações para os pacientes, assim, como hemorragia, infecção, perfuração uterina em casos de tratamento cirúrgico, né, pode ter um impacto social muito grande, assim, tem um impacto emocional, né, e muitas vezes tem pacientes até que podem chegar à infertilidade por um abortamento infectado ou um procedimento que teve alguma complicação, né, no decorrer. Essa classificação, então, assim, a gente tem vários tipos de abortamento. Existe a ameaça de abortamento, uma paciente que está ali no primeiro trimestre, apresentou um sangramento, cólica, exame físico com colo fechado, né, e que não evolui para perda mesmo do produto da concepção. Então, a gente considera que é uma ameaça de abortamento. Existe o abortamento inevitável, quando a gente vê que está com esses sintomas e o colo está aberto, a gente sabe que vai terminar evoluindo para um abortamento, é só questão de tempo, né? E o produto da concepção ainda está todo lá dentro. Exato, né? Está todo dentro do útero. O abortamento incompleto, quando a gente tem perda de parte desse produto da concepção, né? Às vezes pode ter um colo aberto ou fechado, é um processo que está acontecendo, né? A gente tem, então, assim, o abortamento retido, né, quando a gente sabe que essa gestação foi interrompida, muitas vezes diagnosticado com ultrassonografia, vê um embrião sem vitalidade e que esse colo tá fechado e por semanas, às vezes, se mantém, assim, sem nenhum sinal, né, de eliminação. E o abortamento infectado, que a paciente vai apresentar febre, né, um quadro mais intenso, e é uma emergência obstétrica, a gente tem que internar essa paciente, iniciar antibiótico, fazer procedimento de esvaziamento uterino, tudo para ter o controle dessa infecção.
É super importante isso, né? Porque os abortos infectados, eles rapidinho evoluem para sepse, né? muito Se não rápido. for abordado logo, né? Exato. E, inclusive, a gente pode ter causa de óbito, né, da paciente, então... Normalmente eles estão associados por abortamento provocado, né? Então é importante até a gente saber da paciente, a gente não vai julgar se a paciente provocou abortamento ou não, se foi espontâneo ou provocado, mas é importante a gente saber até a história, né? Como é que começou todos os sintomas, se ela teve alguma intervenção, se não teve, porque as pacientes ficam muitas vezes com medo de nos contar, pensando que a gente vai denunciar alguma coisa, mas é importante saber pela conduta, né? Exato. Pro bem dela mesmo. Até é importante a gente fazer um adendo aí, né, Mari, que a gente não, o médico, na verdade, ele não julga, né, absolutamente nada, né? Exato. Então é importante que a paciente nos conte isso. A gente tem que saber a história, né? Se teve introdução de sonda, se teve, às vezes até a gente ouve pacientes dizerem que colocaram agulha de tricô, né, essas coisas assim, então... É super, super, super importante a gente saber a história. A paciente não vai ser julgada, não vai ser denunciada, né? Porque, de fato, o médico não tem absolutamente nenhum tipo, né, de prerrogativa para fazer isso. Mas é importante a gente saber porque se houve tentativa de manipulação, a gente já sabe que tem uma grande chance de ser um aborto infectado e muda a conduta. A gente tem que entrar com antibiótico. Diferente das que tem abortos não infectados, né? Que a gente não precisa entrar com antibiótico. Não poderia fazer uma conduta expectante, por exemplo, né? Conduta expectante, encaminhar a paciente para casa, coisa assim, ficar esperando a eliminação. Então, a gente já tem que ter uma intervenção mais precoce mesmo. Perfeito. Acho que é isso, né? Joia. Não, e acho que é importante também a gente falar sobre a questão que as pacientes nos perguntam muito, né? Mas por que é tão frequente, né? Qual é que é a grande causa? Na verdade, a grande causa a gente sabe que os fatores genéticos aí, né? São os que mais acabam entrando, né? É a história da seleção natural, que é importante a gente explicar para as pacientes, né? Às vezes, tem um cromossomo ali, tem uma trissomia ali, um cromossomo a mais, e aí a própria natureza acaba interrompendo, né, a gestação antes de ser uma gestação viável, né? E até pela questão, assim, cada vez mais as pacientes deixam para ter filhos com mais idade, né, também. Então, às vezes já é uma idade materna avançada, a gente vai ter uma incidência de abortamento maior também, porque a gente vai estar diante de mais alterações de aneuploidias, né, cromossômicas, por esse motivo, pela qualidade do óvulo, né. Mari, em relação aos achados ultrassonográficos, né? Então, quais são os achados ultrassonográficos que a gente pode, né, quando faz ali o ultrassom, dizer com certeza que é um abortamento, que é uma gestação interrompida? Então, assim, o mais fácil da gente ver na ultrassonografia é aquela gestação que a gente vem acompanhando o início. Então, identifica a presença do saco gestacional, da vesícula vitelínica, depois do embrião e depois do embrião com batimento. E aí vai se refazer uma ecografia, né, para acompanhamento desse desenvolvimento fetal. E a gente identifica que o embrião, então, está sem vitalidade. Aí a gente consegue diagnosticar uma gestação interrompida, né? Essa já é fato, né? Tinha BCF, não tem mais. Essa é a mais fácil da gente ver no ultrassom, né? Outra questão é assim, o diâmetro do saco gestacional. O comprimento cabeça-nádega, né? Então, a gente vai ver que tem um embriãozinho ali, sem batimentos, mas a gente vê que a medida do comprimento cabeça-nádega é 7 milímetros ou mais. Então, aí a gente fecha diagnóstico, né, que tá interrompido, não fica naquela janela entre aparecer embrião e aparecer embrião com batimento. Então, a gente já tem certeza que aquilo ali não vai evoluir. Então, com 7 milímetros ou mais de CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, tem que ter BCF. Tem que ter BCF, exatamente. Outra questão é assim, tem que ter embrião quando o diâmetro do saco gestacional está medindo ali, a gente vai fazer o diâmetro médio do saco gestacional, medindo 25 milímetros ou mais, a gente tem que ter a presença do embrião, né? Tem alguns marcos, assim, que o ultrassonografista pode lançar mão, né, para conseguir fechar esse diagnóstico, até para orientar o obstetra também. E, assim, um saco gestacional sem a vesícula vitelínica visível, né? E a ausência de embrião por mais de 2 semanas também. A gente identifica, vai fazer ultrassom hoje, daqui 2 semanas faz de novo e continua tudo na mesma, né? Não surgiu nada novo, a gente consegue também fechar esse diagnóstico. E outra questão é assim, o saco gestacional
com vesícula vitelínica, mas que não apareceu esse embrião por mais de 11 dias, então, né, 11 dias ou mais, desse intervalo entre as ultrassonografias, a gente consegue também fazer diagnóstico de gestação interrompida, né. Sempre assim, a gente tem esse diagnóstico confirmado, bom, aí a gente está diante de um abortamento, uma gestação anembrionada, um abortamento retido, né, muitas vezes, porque não evoluiu com modificação cervical, nem com eliminação, né, a gente está vendo todo o produto do concepto ali. Mas sempre que a gente ficar em dúvida nesse diagnóstico ultrassonográfico, o ideal é sempre a gente orientar a paciente a repetir esse exame, né, em 10 a 14 dias, para a gente conseguir fechar direitinho. Nem sempre a gente vai conseguir olhar num momento isolado e já bater o martelo, né? Então, às vezes, a gente precisa repetir esse exame ultrassonográfico. Ótimo. Uns dias depois. Ótimo, perfeito. É bem importante isso, né? Porque às vezes a paciente também fica, né, nos questionando muito em relação a isso. E é importante explicar para ela que às vezes num único exame isoladamente, né, a gente não consegue ainda ter esse tipo de diagnóstico, né? Então tem que explicar para ela que a gente precisa repetir o exame de novo, né, mais uma vez, pra gente ver, porque a gestação é evolução, né? Ela tem que evoluir, né? Não é uma coisa assim que vai ser sempre igual, né? Então, por isso que a gente às vezes precisa de mais um exame para conseguir dar esse diagnóstico, né? Quem faz ultrassom, assim, é muito frequente a paciente fazer o teste lá, urinário ou beta-HCG, deu positivo, vou marcar minha ecografia. Aí chega lá com uma gestação muito precoce, a gente consegue ver só saquinho gestacional, às vezes não consegue identificar nem o saco gestacional ainda, né? Então, antes até de iniciar o exame, é importante dar uma explicada já para a paciente se preparar. Porque eles têm na cabeça que eles vão olhar e já vão enxergar um bebê com batimento, né? Sim. Então, assim, até fazer essa correlação do beta-HCG, quanto que deu, né, o quantitativo, para saber se a gente tem a obrigação de visualizar algum achado ou não, né? Ou questão de tempo, ainda esperar um pouquinho. E muitas vezes gera frustração, né? Porque aquela coisa, fez o teste de beta-HCG, já deu positivo, já vai correndo fazer, né, o ultrassom, a ecografia. E aí, às vezes, gera uma frustração porque ainda tá muito no início, a gente não tem como ver, né? Então, é importante e dá uma ansiedade isso, mesmo nesse período, porque tu quer enxergar, né? Mas é a natureza, tem que esperar a evolução mesmo. Exato. Maria, assim, ó, quando a gente fala sobre o beta-HCG, né? Então, quando a gente está diante de um abortamento, né? Ó, quando que o beta-HCG quantitativo, né, ele pode nos ajudar, né, em a gente ver se de fato é um abortamento. A gente usa muito ele na ectópica, né, mas em relação aos abortamentos, como é que ele nos ajuda, assim, e qual é o tipo de relação clínica que a gente tem que fazer com ele? Na verdade, assim, a gente precisa enxergar, né, o que a gente falou anteriormente no ultrassom, um beta-HCG que seja, assim, 1.500 a 2.000, mais ou menos, de valor no quantitativo, a gente precisa ver ali sinais de gestação intrauterina, né? Se a gente não identifica com essa correlação, aí a gente pensa na gestação ectópica, que pode ser que ela esteja evoluindo não intraútero, né? Ou um abortamento completo daqui a pouco, né? Uma gestação que desenvolveu tudo, perdeu, ela menstruou e daqui a pouco nem se viu a gestação intraútero ainda. Mas a gente sabe, assim, que o beta-HCG, ele tem que ter um crescimento de acordo com os dias, né? Conforme os dias que vão de evolução da gestação. Então, assim, 48 horas, mais ou menos, o beta-HCG tem que aumentar de 50% a 60%, né? Aí existem os aumentos, assim, insuficientes para pensar numa gestação viável, que a gente pode estar diante de um processo de abortamento. Então, assim, quando evolui de uma maneira menor, né, um aumento menor do que 50%, 60% de beta-HCG, a gente pode estar diante de um abortamento ou de uma gestação química até, que a gente fala, né, que só teve o aumento do beta-HCG ali e não evoluiu, né? Ou às vezes seguindo um platô ou um aumento, assim, ineficiente também, a gente pensa às vezes em gestação ectópica também, né? E aí a gente vai ter que ter um conjunto de toda a clínica, exame físico, história da paciente, imagem de ultrassom, correlação com beta-HCG, né? Pra gente conseguir definir exatamente o que está acontecendo.
Perfeito, ótimo. E acho que é importante a gente falar muito, né, sobre a correlação com o beta-HCG, porque às vezes as pacientes olham, né, ali porque tem muito laboratório que às vezes dá o resultado assim, né? Um beta-HCG de tanto a tanto é 5 semanas, de tanto a tanto é 6 semanas, né? E é importante a gente falar que, na verdade, a principal correlação que a gente tem ali do beta-HCG é em relação aos achados de ultrassom, né? E não a questão de saber a idade gestacional, né, em relação ao HCG. Exatamente, né? tem até os testes, né, digitais hoje em dia que tu faz o teste de urina e já te dá ali de 2 a 3 semanas. Aí a paciente vem e te cobra, mas não tá batendo o tempo. Exato, bom, mas exato. Tem o exame, a gente vai levar como primeira opção, assim, né, para cálculos e tudo. Enfim. Ótimo, perfeito. Mari, super obrigado. Acho que deu para a gente fazer aí uma explanação aí sobre a questão clínica, né? Sobre ultrassom, que eu acho que é uma outra coisa super importante, né? Fazer a correlação com o beta-HCG também. E acho que ficou super bem explicado. E para quem está nos assistindo, eu convido então para quem quiser saber um pouquinho mais sobre agora a parte mais técnica, né, de quem está no plantão lá da obstetrícia, no dia a dia, o que fazer frente a cada um dos achados, né? Eu tenho um aborto inevitável, eu tenho uma ameaça de aborto, eu tenho um aborto infectado. Como é que a gente vai conduzir cada caso? Eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai falar sobre essa parte mais específica aí de tratamento. Obrigado, Mari. Obrigada. Obrigado, gente.